Mais uma notícia quente de Brasília para vocês, pessoal. Vou estar soltando o vídeo. Antes, quero pedir para você deixar o joinha e compartilhar. Isso ajuda e muito a levar a informação, o vídeo no caso, para outras pessoas, tá bom? E no momento em que estamos vivendo no Brasil, precisamos e muito levar a informação adiante, tá bom? Então, bora pro vídeo. Que eu vou fazer questão de muito em breve tirar uma fotinho na porta do Pentágono para vocês verem a próxima direção na qual eu vou continuar trabalhando. Me regozijo quando vejo que um dos setores que já percebeu que o negócio é muito sério e pode ficar pior foi o setor do hortifruti. Eu não estou me referindo aos produtores do suco de laranja, que também vão ser muito afetados pelas tarifas, mas de outra fruta também muito popular no Brasil. Eu estou me referindo à melancia. Porque ontem o Caio Junqueira noticiou a seguinte notícia, né? Noticiou o seguinte fato na CNN. Forças Armadas reforçam a aliança com os Estados Unidos anti-assédio de Rússia e China. E o que acontece é que as Forças Armadas buscaram, em contato com as autoridades militares americanas, sinais de que a tensão crescente entre o Brasil e os Estados Unidos não atrapalharia as relações históricas entre as Forças Armadas dos dois países e, acima de tudo, as parcerias, os negócios já planejados. E esse é um ponto muito interessante e para o qual poucas pessoas têm prestado atenção. Vejam só, o Exército já tem encomendado 12 helicópteros Black Hawk, avaliados em 451 milhões de dólares, 222 mísseis Javelin, que são aquele míssil legal que a gente joga nos jogos anti-tanque e anti-helicóptero também, 74 milhões de dólares. Nós temos, então, que a compra de equipamentos americanos já encomendados parte do Brasil gira em torno de 525 milhões de dólares. O que representa, para vocês saberem, menos de 1% do Foreign Military Sales, que é o programa do governo dos Estados Unidos para a venda de equipamentos de defesa para países aliados. Então, essa encomenda para os Estados Unidos é meio que peanuts, como a gente diz aqui. É troco de pinga. Não representa nem 1% do que eles vendem anualmente em termos de equipamentos, que são 55 bilhões de dólares. Mas para o Brasil, ela representa simplesmente quase que totalmente a capacidade de incremento de defesa e resposta militar. Então, um setor que pode ser, sim, grandemente afetado pelas sanções americanas é o setor militar. E não para por aí. As repercussões vão além do cenário nacional, porque em junho desse ano, a Colômbia anunciou que estava negociando a compra de caças de Gripen com uma participação da Embraer, que faria a montagem na fábrica deles no interior de São Paulo. O problema, no entanto, é que 30% dos componentes do Gripen são... Adivinha de onde vem? A China? Não. Vem dos Estados Unidos. Então, se os americanos não permitirem a venda desses componentes, ou taxarem em 50%, as Forças Armadas podem dizer adeus à montagem do Gripen, tanto para uso no Brasil, quanto para venda nos outros países. Na reportagem do Caio Junqueira, ele inclusive reporta que os americanos têm dado sinais de que nada disso será afetado. Mas eu quero fazer um spoiler para vocês. É a Casa Branca que decide esse tipo de coisa. E se o Trump decidir que serão afetados, não passe de mágica, serão afetados. Então vocês das Forças Armadas, vocês estão confiantes, estão tranquilos até agora? Continuem assim por pouco tempo. Que o militar do Pentágono tiver falado para vocês, pouco importa se o Trump decidir que vai aplicar sanções às transações militares com o Brasil também. E como eu já disse aqui, todas as cartas estão na mesa da Casa Branca e nenhuma delas foi considerada medida desconsiderada, né? Nenhuma delas foi medida desconsiderada. Eu faço aqui um retrospecto que me traz uma certa satisfação, que já trouxe aqui várias vezes as reportagens de que uma das razões para a inação dos melancias brasileiros foi que eles disseram, e isso é público, e o próprio ministro Barroso já falou sobre isso, que era o medo dos militares de que os americanos cessassem cooperações militares contra o Brasil. Caso o trabalho do Alexandre de Moraes fosse questionado, Joe Biden poderia cessar e aplicar sanções à área militar do Brasil. Quer dizer, entre a desonra e a guerra,
Vocês escolheram a desonra. Mas quem sabe terão a guerra. Que eu vou fazer questão de muito em breve tirar uma fotinho na porta do Pentágono para vocês verem a próxima direção na qual eu vou continuar trabalhando até que o regime ceda. General Tomás, vai para casa. Tá bom para você. Eu te chamo quando eu for ministro da Defesa em 2027 de novo para ajudança de ordem. Eu tenho esse combinado contigo. Vai para casa. Vai botar um pijama. Como que esse julgamento consegue piorar a cada dia, né? Todo dia que passa a gente acha que chegou no buraco, no fundo do poço. Nós tivemos aí uma lista rápida, porque eu nem consigo lembrar a maioria dos itens mais, mas nós tivemos intimidação, ameaça e coação do Mauro Cid para que ele delatasse. Foi preso por causa de um cartão de vacina. Ameaçaram prender a esposa, o pai, filha dele. Depois ele deu várias versões diferentes sobre os fatos. Depois não pôde ser julgado no plenário, só pode ser julgado na primeira turma. Um julgamento que deveria estar em primeira instância, mas não está. O Alexandre de Moraes puxou para ele. A prisão do Felipe Martins, que foi escancarada agora, o mundo inteiro está vendo, que foi uma tortura. O cara ficou na solitária 10 dias, preso por um documento que foi forjado pelo próprio grupo lá da Gestapo, do Alexandre de Moraes, invadindo até mesmo o sistema dos Estados Unidos para fabricar um documento forjado. A defesa que não teve acesso a todas as informações apreendidas, um ritmo de julgamento que nunca se viu na história desse Brasil. Eu não vou ficar aqui listando, você já sabe. Mas aí quando você acha que chegou no buraco, aparece esse vídeo hoje que foi publicado pelo advogado Chiquini. E eu quero que você assista isso aqui. Isso aqui não tem nem como explicar, assiste. Coronel Cid, o comandante da Aeronáutica, Batista Júnior, ele esteve nessa reunião? Coronel Cid, por favor. Em qual data o senhor falou? No dia... A reunião mais importante do dia 7 de dezembro de 2022, Excelência. Eu creio que nessa reunião ele não estava. Tá. O senhor está fazendo uma correção da sua delação? Doutor, nós temos o depoimento judicial dele dizendo que o comandante Batista Júnior não estava na primeira reunião, que ele só foi na segunda reunião. O depoimento dele no dia 21, no dia 7 de junho. Então, não há dúvida aqui nenhuma, não está fazendo correção nenhuma, basta o senhor ler com atenção. Sim, como eu estou lendo com atenção, que no volume 1, as folhas 29 e 30, com muita atenção, eu li que ele disse que o comandante estava nessa reunião. Então o senhor... leia os dois depoimentos judiciais na presença... Não, é que dois depoimentos judiciais não foi escrito, né, Excelência? Foi oral no momento que ele está sendo interrogado. Eu quero saber da delação homologada e não do interrogatório. Só para ficar claro, a delação homologada é o documento oficial do qual se baseia todo o resto. Os depoimentos, eles mudam de acordo com o dia, do que ele lembra, o que não lembra, mas o documento que ele assinou e disse, é isso aqui os fatos, é a delação homologada. Na delação, ele diz que a pessoa estava lá. No depoimento, ele fala que não estava. O que acontece? Isso é uma discrepância grave, que é mais uma desses absurdos do julgamento. Aí o Alexandre de Moraes impede que essa linha de pergunta seja feita. Por quê? Porque é mais uma coisa que descredibiliza totalmente esse julgamento. Ele está corrigindo a delação homologada. Não, doutor, ele está reafirmando que não estava presente. Ponto. Vamos em frente. Ele não estava presente. O que nós faremos com a delação homologada, onde ele consta que estava presente? Doutor, com todo respeito... Não, eu que peço com todo respeito. A delação homologada diz que estava. Eu quero saber, será retificado? Doutor, continue. Por favor, continue. Cid, o senhor na tua delação homologada disse que o Batista estava, depois nos depoimentos judiciais disse que o Batista não estava. O senhor só tem essa discrepância de quem estava e quem não estava com relação ao comandante da Aeronáutica Batista, ou mais alguém que o senhor se recorda que estava e não estava mais, ou que não estava e o senhor quer incluir? Coronel Cid, não precisa responder. Próxima pergunta. Simplesmente impede o Mauro Cid de responder uma pergunta séria, uma pergunta importante. Por que num documento você fala que uma pessoa estava e no outro momento você fala que não estava, sendo que a simples fala do Mauro Cid já está sendo considerado bastante para prender várias pessoas, dentre elas o Felipe Martins.
Eu só queria entender como que a fala, porque acabou de ser provado que o Mauro Cid, ele mentiu em algum momento. Ou mentiu na delação, ou mentiu no depoimento. Mas a fala dele continua sendo usada para prender pessoas, mesmo que não haja nenhum outro embasamento, nenhuma evidência, nenhuma prova, nenhum documento. E quando questionado sobre isso, o Alexandre de Moraes só fala isso aqui, ó. Coronel Cid, não precisa responder. Próxima pergunta. Agora vamos lá. Eu quero mostrar isso aqui, ó. Eu fui e perguntei pro Gruc, por que o Moraes fez isso neste momento, nesse vídeo? A resposta do Gruc é essa aqui, ó. Inteligência artificial. Analisando o vídeo e fontes diversas, Veja, CNN, Agência Brasil, Moraes interrompeu para evitar debate sobre discrepâncias que poderiam questionar a validade da delação homologada de Cid, essencial para o caso de tentativa de golpe. Há versões conflitantes. Na delação inicial, a homologada, Cid disse que Batista Júnior esteve na reunião. Em depoimentos judiciais posteriores, negou. Moraes quer preservar a versão homologada, possivelmente para não expor omissões ou correções que enfraquecem a acusação contra Bolsonaro. Não sou eu que estou falando, é o Gruc fazendo uma interpretação do que está acontecendo. É só isso. Bom, Alexandre de Moraes, eu acho que não sobra nenhuma outra opção nessa democracia que a gente vive no Brasil de colocar o Gruc no inquérito das fake news. Eu acho que imediatamente tem que ter Gruc, tem que colocar o ChatGPT, a Gemini, tem que das fake news e tem que censurar todas também. Tem que mandar prender esse povo. Tem que criar uma prisão artificial, virtual para colocar preso lá dentro a inteligência artificial. Não tem... Quando você acha que chegou num buraco e não tem como piorar mais, esse julgamento consegue ser muito pior. Eu acho que o povo brasileiro entendeu uma coisa. Se a decisão desse julgamento levar à prisão de qualquer pessoa, nós vamos ter o caos no Brasil. Aceitar que uma pessoa seja presa depois desse julgamento, da forma como ele foi feito, que ele vem sendo feito, dos atropelos, das ilegalidades, das irregularidades, das anulações, dos crimes. Felipe Martins é um caso absurdo, mas tem vários outros. Hoje, um réu não pôde prestar o seu depoimento, não pôde participar dessas oitivas, porque o réu estava de farda, que é o uniforme dele. E o Moraes não aceitou que uma pessoa de farda participa. Cara, não tem cabimento uma coisa dessa. Não tem cabimento. Reaja, Brasil. Reaja. Olha, a gente tá isso aqui de perder a possibilidade de reverter a situação que o Brasil tá agora. Nós vamos ter que botar milhões de pessoas nas ruas. Nós vamos ter que pedir ajuda para fora para nos ajudar, porque o Brasil está virando uma total e completa ditadura. De dar inveja na Venezuela. E é curioso, é exatamente o que a Suprema Corte da Venezuela fez. Cara, é impressionante, parece que eles pegaram um manual e estão seguindo capítulo por capítulo, parágrafo por parágrafo, para fazer exatamente o que foi feito na Venezuela. Ou reagimos agora, ou nós vamos deixar um legado tenebroso para os nossos filhos. O Bolsonaro viu na articulação uma tentativa de tirá-lo do jogo político, não gostou e reagiu apontando o nome de Michele. Quando a Michele foi questionada sobre seu futuro político, ela desconversou, né? Quando ela foi questionada pela Veja, que soltou essa matéria. Segundo informações da revista Veja, a possibilidade de Jair Bolsonaro lançar Michele à presidência ganhou força nos últimos dias. Depois de o ex-presidente Michel Temer revelar que negocia com 5 governadores de oposição a Lula. E oposição a Lula é segundo a matéria, né? Uma chapa única, uma frente ampla para as eleições de 2026. Com isso, o Bolsonaro viu na articulação uma tentativa de tirá-lo do jogo político, não gostou e reagiu apontando o nome de Michele. Quando a Michele foi questionada sobre seu futuro político, ela desconversou, né? Quando ela foi questionada pela Veja, que soltou essa matéria. Recentemente, Michele admitia uma candidatura pelo Distrito Federal ao Senado, mas, nas últimas semanas, quem esteve com Bolsonaro garante
que ele pode mesmo escalar a mulher para um projeto político mais ambicioso. Procurei diversas fontes, como faço todo dia antes de entrar no ar, e nenhuma dessas pessoas próximas confirmou esta notícia. A possibilidade sempre existe, mas de ser cabeça de chapa, não. Não houve esta movimentação, pelo que eu pude levantar. Mas bastou que a Veja publicasse isso para que uma coisa acontecesse. A Veja publicou a possibilidade da Michelle ser candidata e, do nada, a imprensa de esquerda recebeu documentos da investigação desses casos do golpismo, que o Alexandre de Moraes jurava que concedeu todo o acesso aos advogados, admitiu as denúncias, mesmo pesando no processo a nulidade pelo não acesso a todos os documentos da investigação, e não só da denúncia, porque a denúncia é uma edição da investigação. O Alexandre de Moraes e a primeira turma admitiram que mentiram quando franquearam as advogados daquela denúncia feita contra o Bolsonaro e mais outros 7 denunciados por golpismo. Quando eles franquearam acesso a documentos da investigação que não estavam na denúncia, eles já admitiram que estavam mentindo. E os advogados nem chegaram a ter acesso ao documento. Bastou a Veja publicar que a Michelle pode ser candidata a presidente, que antes dos advogados de defesa, os jornais de esquerda já tinham esses documentos da investigação. Por exemplo, o Globo e o UOL. E o UOL ainda chega a escrever. Isso que eu vou contar para vocês agora, o UOL, ele diz: esses documentos estavam nos autos da investigação que até agora eram mantidos em sigilo. Se anula o processo em que a defesa não tem acesso a todos os documentos, bicho, o que vocês estão esperando? O que vocês estão esperando para exercer o divino dom de pensar e não serem quadrúpedes? Bastou a Veja publicar que a Michelle pode ser candidata a presidente, que alguém vazou certos prints da investigação para a imprensa de esquerda. Agora, quem vazou? Há 3 possibilidades. Ou foi o gabinete do Moraes, ou foi o gabinete do Andrei Rodrigues, ou foi o gabinete do Paulo Gonetti. Já que as defesas não têm acesso. E vale lembrar, uma vez que, mesmo sem contar as investigações, se os autos da denúncia impressos com todos os documentos já giravam em torno de 81 mil páginas, como é que houve essa sincronicidade do documento vazado para a imprensa de esquerda, logo depois da notícia de que a Michelle é possível candidata a presidente, fosse justamente um documento contra a imagem da Michelle Bolsonaro? Que gabinete já conhecia esse documento e só agora soltou para a imprensa de esquerda no exato momento em que a Veja diz que ela pode ser candidata a presidente? Mensagens do celular de Mauro Cid, que estavam em sigilo nos autos da investigação, mensagens do celular de Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, e que estão na investigação da Polícia Federal sobre o suposto plano de golpe, etc. e tal, mostram que o tenente-coronel disparava críticas e ironias sobre Michelle Bolsonaro em conversas com diversos interlocutores. Em conversa de janeiro de 2023, o assessor, de Bolsonaro, que foi secretário de comunicação, Fábio Weingarten, enviou ao Mário Cid uma notícia de que o PL estudava a possibilidade de lançar
a candidatura presidencial de Michele no lugar de Bolsonaro. O que veio, né, a ser reforçado depois da inelegibilidade. Valendo lembrar que em janeiro de 2023 o presidente Bolsonaro estava elegível. E Mauro Cid responde imediatamente ao clipping de notícia do Weingarten. Aspas. Prefiro o Lula. Fecho aspas. Né? E ri. E faz Bom, vamos lá. Volte aqui. Em primeiro lugar, o Fábio Weingarten, ele é um profissional da comunicação. Ele faz... já falamos dele essa semana aqui, hein? Porque o Oeneg achou ruim, o Oeneg da Band achou ruim que ele tenha achado ruim o movimento do Temer que excluiu o Bolsonaro. E ele fornece ao pessoal clipping das notícias. E naquele dia de janeiro de 2023, saiu a notícia de que o PL encomendou uma pesquisa para entender a viabilidade política da Michele. Duas coisas são interessantes nesse ponto, porque muita gente está usando isso para dizer, olha, a Michele não vale nada. Tá vendo? Até as pessoas que estão em volta do Bolsonaro preferem o Lula. É nesse sentido que essa nota maldosa foi solta. Porque este print é de janeiro de 2023. Começo de janeiro de 2023. No começo de janeiro de 2023, o Bolsonaro estava elegível. Tá? Dia 27 de janeiro, final de janeiro de 2023. O Bolsonaro estava elegível. Ponto. Portanto, quem seria o candidato ao próximo pleito? O Bolsonaro! O Bolsonaro! Ué! E tem mais. Tem uma coisa que vocês não devem se lembrar, mas que aconteceu, se é que aconteceu, em dezembro de 2022 e que foi noticiado pelo portal Metrópole. O portal Metrópole, ao final de dezembro de 2022, publicou duas coisas. Uma, que a Michele se negava a ir com o marido que estava doente com erisipela para os Estados Unidos. E a segunda notícia é que a Michele voltou atrás e decidiu viajar com o marido. Eu não sei o que aconteceu nesse meio tempo. Eu estou me baseando nas notícias da época. Eu estou tateando com o que tem de informação na época. Mas ela anunciou que não iria acompanhar o marido e depois mudou de ideia. O Mauro Cid era o imediato mais próximo do Bolsonaro. Não sei se aconteceu alguma rusga aquela época entre o casal. E não sei, não nos interessa. O fato é que o que se vê aí é o Mauro Cid mostrando fidelidade ao Bolsonaro. Nada mais, nada menos. Nenhum desmerecimento a Michele. Mas que ele, Mauro Cid, pelo menos à época, né, antes dessa história de delação toda, era 100% time Bolsonaro. E o mesmo com o Fábio Weingarten, sempre preocupado com a atualização de todas as movimentações políticas. E eu trouxe isso porque eu também fui olhar a repercussão dessa matéria do UOL. A repercussão dessa matéria do UOL tem servido para dois tipos de pessoas. Um, aqueles que se deixam zombar por pessoas de esquerda. Tá vendo? Vocês gostam da Michele? Tá aqui, ó. Nem quem convive com ela gosta dela. O que não é verdade. O que não é verdade. E dois, para dizer o seguinte: o Bolsonaro
ele precisa trocar todo mundo que está em volta dele, nem sabendo quem é que está em volta dele ou não. E 3, para causar uma desestruturação dentro da área de mídia do Bolsonaro. Porque o que se vê nesta mensagem, que é de janeiro de 2023, é um ajudante de ordens, o braço direito do Bolsonaro, pelo menos à época, mostrando fidelidade. O diálogo com o Weingarten. Weingarten também se mostrando bolsonarista. Coisa que ele diz tranquilamente que é. Ele tem o direito, ele é um cidadão privado. Ele tem o direito de ser o que ele quiser e ele é, com orgulho, bolsonarista. Ele deixou muito claro e tem deixado muito claro nas suas manifestações. Ele sempre estará ao lado do presidente Bolsonaro. É o que ele deixou claro nas redes sociais. E em especial quando ele se revoltou com a iniciativa do ex-presidente Michel Temer em fazer um movimento excluindo Bolsonaro. Numa época em que a Michelle Bolsonaro tinha se negado a viajar com o marido doente para os Estados Unidos e depois voltou atrás conforme as matérias, os furos de reportagem da Metrópole. Mas o que mais me chama a atenção nisso é mais uma prova que já estava provado que os advogados de defesa não tiveram direito ao acesso a todos os documentos da investigação. Não tiveram. Segundo, quando o STF falou não podem acessar, mais uma prova de que é nulo esse processo, quanto o Bolsonaro, no mínimo, é nulo. E se o Bolsonaro, com seus advogados, a defesa do Bolsonaro, a defesa do Ramagem, não tiver acesso, imagina esses coitados de cidadãos comuns, que nem julgados pelo STF deveriam ser, que acesso que eles tiveram? A nada! E 3 agora é o próprio UOL, o próprio jornal O Globo, dizendo que esses documentos ainda estavam em sigilo nos autos do inquérito. E, espantosamente, no mesmo momento em que a Veja aventa a hipótese da Michelle ser candidata a presidente, só alguém que conhecia 81 mil páginas de prints, documentos, de gravações, etc., saberia mandar esta exata mensagem para a imprensa de esquerda. E como consequência, nenhum banco, nem Hong Kong, nem mesmo banco na China continental, quis abrir conta ou manter conta para ela. Estão circulando vários posts e estão me mandando e pedindo para eu comentar incessantemente. Depois até me falaram que foi o Alan dos Santos que começou com isso, eu nem sabia, vocês sabem da minha amizade com o Alan. Mas chegaram para mim posts sobre uma bandeira de cartões chinesa, uma bandeira de cartão de crédito, chamada UnionPay, que estava chegando ao Brasil, e que isso seria, na avaliação das pessoas que estavam circulando isso, uma forma do Alexandre de Moraes escapar das sanções internacionais, especialmente as sanções previstas no Global Magnitsky Act, que, como eu disse, hoje já é dado, exceto pelos caras da Globo News, sei lá, o Thomas Trautmann, sei lá, os caras do Poder 360, 99% de chance da Lei Magnitsky sair. Posso quebrar a cara, mas é bem improvável. Mas todas essas postagens esperadas, já o Alexandre agora vai sair, vai arrumar um China Card, a Lei Magnitsky não vai funcionar nada e tal, isso revela um profundo desconhecimento das pessoas, porque é um tema novo. Então, no Brasil, pouca gente parou para estudar esse assunto que eu estou estudando há 2 anos e meio, sobre como funcionam as sanções aplicadas pelo OFAC. Né? O OFAC, que é o Office of Foreign Asset Control, que é o braço do Tesouro americano, que bloqueia bens, que corta acesso a transações financeiras e isola o indivíduo, ou então umas entidades que violam direitos humanos, ou que estejam envolvidos em corrupção grave. O UnionPay é uma bandeira de cartões chinesa, sim, mas ela opera, gente, vocês precisam entender, dentro do sistema financeiro global. As transações dependem dos bancos emissores, dos sistemas de compensação e liquidação, quase sempre baseados em dólar, da infraestrutura que passa direta ou indiretamente por redes controladas ou influenciadas pelos Estados Unidos. E mais do que isso, eu já expliquei, o alcance das sanções OFAC é extraterritorial. Isso significa qualquer empresa de qualquer país, não importa onde o dinheiro esteja, não importa onde a empresa esteja, qualquer empresa de qualquer país pode ser punida se ela facilitar transações de alguém que esteja incluído na STN List.
né? Special Designated Nationals, lista dos indivíduos com designação especial, a lista que é a lista de sanções, lista de quem está na lista de sanções do Departamento de Tesouro. Então não importa se o cartão é Visa, Mastercard, Elo, Magazine Luiza, ou se é Union Pay, ou se é qualquer outro. Se tem dólar na operação de compensação, se tem algum banco com vínculo nos Estados Unidos, se tem qualquer infraestrutura sujeita à jurisdição americana, a transação é bloqueada e a empresa envolvida passa a ser alvo de sanção secundária. Ora, tanto é assim que em 2022, com as sanções contra a Rússia, a própria Union Pay, essa que vocês estão desesperados, a própria Union Pay suspendeu as operações com os bancos russos para não sofrer sanções secundárias do governo americano. A própria Union Pay, eu não sei como é que as pessoas não verificam isso. O exemplo mais ilustrativo disso, para mim, a gente já trouxe aqui no programa antes, é o da Carrie Lam, que é a ex-chefe do executivo de Hong Kong. Ela foi sancionada pelos Estados Unidos justamente por reprimir liberdades civis e, como consequência, nenhum banco, nem Hong Kong, nem mesmo banco na China continental quis abrir conta ou manter conta para ela. E essa China Pau aí do Partido Comunista passou a receber o saláriozinho dela em dinheiro vivo. Sim, literalmente pilha de cédula entregues a ela mensalmente, porque nem o sistema financeiro chinês quis enfrentar o poder das sanções OFAC americanas, como as impostas pela lei Magnitsky, como as sanções que o Alexandre deve sofrer. E os seus familiares, entendam. Então, se nem a China escapou disso, meus amigos, imagina o Brasil. Portanto, não. A presença da Union Pay no Brasil não representa uma rota de fuga para escapar do Magnitsky Act. É sim mais um avanço da China sobre o mercado brasileiro, mas é só isso. As pessoas estão juntando duas informações que não compreendem, tirando conclusões erradas. O sistema do Magnitsky funciona, não tem escapatória. E eu digo a vocês que, efetivamente, é isso. Tem que fazer um jornalismo rigoroso. A gente tem que verificar as coisas que a gente fala. Para não cair. Porque a credibilidade é uma só. Eu trago as coisas aqui ao Paulo Figueiredo Show. Acho que ninguém nunca pode dizer uma coisa que o Paulo Figueiredo trouxe que não se confirmou factualmente. E nem sempre eu trago as ideias mais mirabolantes, mas tudo que eu trago a vocês é algo que eu já verifiquei, que eu tenho certeza.